E a gente vai dando sequência ao nosso programa aqui, como foi anunciado no começo, a presença do nosso amigo Dr. Lucas Terto. Amigo de longa data, amigo do meu irmão Fabrício, né? Nos conhecemos antes mesmo da sua faculdade, da sua formação, então, sim, Lucas. Enfim, você saiu da cidade, se especializou e que bom que você voltou para tratar aqui nossa população também da fase, talvez aí, que seja a melhor possível realmente, né, Lucas? Maravilha. Bem-vindo aqui à nossa Vida Mais. Obrigado, Josselano. É um prazer estar contigo aqui, é uma honra estar com vocês e falando desse assunto que é tão oportuno. Sim. A sua formação, Lucas? Eu sou formado em clínica médica em São Paulo, fiz geriatria aqui no Hospital Universitário da UFP e especialização em geriatria no Instituto Sírio-Libanês. Você voltou quando para Teresina? Eu voltei para cá em 2019, 2020, por aí. Foi bem no início da pandemia. E é bom trabalhar na cidade da gente, né? Assim, São Paulo traz... Você morou também em São Paulo, né? Sabe que lá a oportunidade de trabalho é muito bom, mas eu gosto muito, pensava muito em voltar para estar próximo da minha família. Né? E para mim isso não tem preço. Perfeito, cara. O mesmo pensamento. Eu acho que a gente sai, conhece, né, outros hospitais, outros serviços, aprende lá para poder trazer né, novidades para cá, mas trabalhar ao lado da família, os nossos amigos, enfim, realizar nossos sonhos aqui. Justamente. Que bom que você voltou, meu amigo. E trazer para a nossa terra também, né? Sim. Mais conhecimento, um pouquinho de atualização. A gente sabe que Teresina é um polo de saúde, tem profissionais maravilhosos, então o que a gente puder fazer para trazer todo o conhecimento possível para cá, para ajudar a nossa população, a gente já fica muito feliz. Sim, que bom, cara. Assim, Lucas, a parte dos nossos telespectadores aqui, como a gente sempre fala, é uma população realmente acima de 50, 60 anos e que a gente traz temas relevantes para que a gente possa chegar nesse momento da vida, né, da forma mais segura e mais saudável possível. Eu queria começar esse nosso papo aqui te perguntando exatamente isso, doutor Lucas. Envelhecer com saúde, é só não ter doença? Não. Então, assim, quando a gente fala de envelhecimento, envelhecer com saúde, a gente fala do envelhecimento bem-sucedido. Primeira coisa, a população está envelhecendo, não só aqui em Teresina, no Piauí, no Brasil, no continente, mas é o mundo todo. A gente está passando por esse processo de envelhecimento. Para vocês terem ideia, lá para 2006, a população de idosos de 64 anos ou mais no mundo, aproximadamente 500 milhões de idosos. Para 2030, isso aí vai duplicar, mais, eu acho que é 1,2 trilhões né, de idosos no mundo todo. Então vocês estão vendo como a população está envelhecendo. Aqui no Brasil a gente tem atualmente algo em torno de 33 milhões de idosos. Para 2050 isso aí vai duplicar. A questão é que o envelhecimento populacional no Brasil está indo rápido demais. Né? A gente pulou etapas, diferente dos países desenvolvidos, que foi mais devagar, foi uma coisa mais crônica, assim. Né? Aqui a gente pulou etapas. Então é importante a gente já começar a pensar no processo de envelhecimento. Né? Para você envelhecer de forma bem-sucedida, o que é que significa isso? É quando o paciente ele envelhece com autonomia, independência, engajamento social, e para isso é importante ele ter uma saúde física, saúde mental, propósito de vida e um senso de comunidade. Então é importante a gente começar a planejar. Até porque chegar até 100 anos não vai ser difícil. A questão é, tu quer chegar até os 100 anos, passando os últimos 30 anos de vida acamado, doente, ou você quer chegar um idoso com autonomia, independência, continuando morando na sua casa e se for para adoecer, deixar lá para os últimos anos de vida de fato. Né? Não se trata de viver mais, e sim viver melhor. Com essa mudança rápida da faixa etária, Lucas, repetidamente eu falo aqui, os nossos últimos dados, enfim, até me corrija aqui, mas os dados normalmente que a gente tem é que a expectativa média do homem brasileiro é 73, 74 anos. E da mulher, 79. Isso. É muito pouco. Se a gente for imaginar que um homem com 73 anos, teoricamente, ele já trabalhou a vida inteira, né? Criou os filhos, certamente já tem netos, e é uma idade para que ele possa usufruir, desfrutar de uma saúde adequada. Por que, doutor Lucas, que a gente ainda tem no Brasil uma expectativa de vida relativamente baixa? Olha, tem a ver também com o estilo de vida da população, viu, Josselano? Porque nós temos uma cultura que, querendo ou não, vai um pouquinho para o lado da comida pesada, tem um sedentarismo, tem um tabagismo, tem um não controle de doenças crônicas. Quando a gente fala do homem e da mulher, no consultório da geriatria, 80%, 90% são as mulheres. Os homens, quando vão, são carregados pelos familiares obrigados. Depois que vão, gostam. Mas até lá são carregados, né? O melhor tratamento, gente, é a prevenção. Se você vai com antecedência, a gente consegue identificar aquela doença no estágio inicial,
quando ainda a gente consegue manejá-la, e aí não vai ter a bola de neve e ter a consequência no futuro. Então eu acho que é mais o estilo de vida da população. E isso que você falou é importante, porque nós, homens, de forma geral, ainda somos mais resistentes a buscar. Imagina, em determinadas culturas, como é a nossa também, essa resistência de repente, um urologista, né? O próprio cardiologista, para prevenir algumas outras doenças crônicas, e certamente no geriatra, mas é muita função nossa também, do profissional de saúde, não da geriatria especificamente, que a gente possa orientar, encaminhar, né? Qual é a recomendação hoje, Lucas, para quem trabalha com um público diverso e que precisa encaminhar para o geriatra? Em que momento o profissional de saúde que nos assiste também, ele vai ter essa oportunidade de forma mais clara de encaminhar para você? Perfeito. O ideal é o paciente fez 60 anos ou mais, independente de ter queixa ou não, já pelo menos iniciar a consulta com o médico geriatra. Mas se você é profissional de saúde, começou a perceber que seu paciente idoso está apresentando alguns sintomas diferentes, vou dar um exemplo, sintomas comuns. Insônia, alteração de humor com ansiedade, depressão, começou a ter isolamento social, dor crônica, um paciente que começou a ter um relato de mais esquecimento, de fadiga. Veja, e eu quero que vocês entendam, não normalizem. É comum a gente ouvir isso nos pacientes mais idosos, mas não é normal. É comum, mas não é normal. Começou a ter esses sintomas, é interessante encaminhar para o geriatra. Por quê? Dificilmente, quando a gente fala de um paciente idoso, vai ter uma única causa, é multicausal, né? Tem várias causas para aquele mesmo problema. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar só enxugando o gelo. E aí vai entrar com medicamento, aí leva outro medicamento, tem a cascata de iatrogenia, aí entra com outro medicamento, quando se espanta, o paciente ele começa a fragilizar. E é o que a gente quer evitar na geriatria, que ele fragilize, porque a partir do momento que ele fragiliza, ele perde o principal, que é a independência e a autonomia. Perdendo essa independência e autonomia, isso muitas vezes tem um impacto na saúde mental dele, que é outro fator importante. E, infelizmente, não só na população idosa, né? Mas a gente também fala repetidamente isso aqui no programa, o quanto que a sociedade atual ela é sobrecarregada de momentos, talvez, ou de situações que exigem muito da carga emocional. Como é que o idoso hoje, Lucas, pode, talvez, estar mais protegido disso? Que participação a família também vai ter nesse processo, aonde é uma idade onde ele vai estar sujeito a outras situações emocionais que ele não experimentou em outra fase da vida. Perfeito. Quando a gente toca nesse assunto, é importante falar até de forma cultural, né, que os filhos saem da casa e às vezes deixam de cuidar, têm um olhar mais próximo dos pais. A gente sabe que são fases da vida, você começa a ter seu núcleo familiar, você sai de casa, você casa, tem seus filhos, mas o isolamento do paciente idoso, você deixar de ter contato com ele pode trazer um malefício importante. Então, assim, primeira coisa é isso que eu falei para vocês, não normalizar alguns sintomas que são comuns na terceira idade, né? E a saúde mental é uma das partes mais importantes do paciente idoso. Lembrando que sintoma de ansiedade e depressão não tem os mesmos sinais clássicos que a gente observa, por exemplo, nos pacientes mais jovens. O paciente idoso, por exemplo, ele pode iniciar um sintoma de ansiedade e depressão tendo alteração gastrointestinal, uma queixa inespecífica de tontura, uma cefaleia que ele não sabe explicar muito bem. Então, a partir do momento que o paciente começou a ter algum sintoma diferente, poxa, tá aqui teu pai, tua mãe, leva ele, ou teu tio, tua tia, leva ele para um médico geriatra, ou para um clínico geral, para um profissional, um cardiologista que saiba, que tem um olhar completo do paciente. A gente consegue identificar qual é a real causa e tratar. E dentro desse contexto geral, sempre que possível, em todas as idades, a gente também recomenda atividade física. E aqui a gente tem, doutor Lucas, às vezes algumas dúvidas, alguns receios. É um paciente que muitas vezes ainda tem algum grau de autonomia e a gente fica receoso com a atividade física, ou com o tipo de acompanhamento que ele vai ter, né? E qual a melhor forma de dar essas orientações. Hoje, dentro da população geriátrica, eu sei que também varia muito, porque né, não é só a idade cronológica, né? Isso. Mas como é que você acompanha, recomenda e os benefícios que a atividade física vai trazer para essa população? Perfeito. E você, como cardiologista, sabe ainda mais do que eu da importância da atividade física, né? A Organização Mundial da Saúde, ela sugere, orienta de 150 a 300 minutos por semana de atividade de moderada intensidade, né? Mas assim, a gente falar de número é um pouco complexo, a gente tem que entender realmente quem é o paciente que está na nossa frente. É um paciente que nunca realizou atividade física na vida, se eu mandar ele para uma academia sem uma supervisão, é um paciente que provavelmente vai ter dores, vai ter lesão e não vai querer mais fazer atividade física. Então é importante primeiro a gente identificar qual é a situação do paciente. É um paciente mais robusto?
Ele é frágil, ele é pré-frágil, é um paciente que já realizou atividade física. O que é que eu gosto de fazer? Se eu vejo que é um paciente frágil ou pré-frágil, eu sempre encaminho para um colega fisioterapeuta, oriento fazer um trabalho de fortalecimento muscular gradual. Chegou naquele momento que o físio disse, olha, agora a musculatura está ok. Vamos lá, a gente mantém o físio, associa educador físico, professor de educação física. Deixa os dois juntos até o momento em que ele pode ficar com o professor de educação física fazendo uma academia, fazendo uma atividade de mais intensidade. E quando a gente orienta uma atividade física para o paciente idoso, a gente tem que orientar três coisas, né? Orientar três coisas. Flexibilidade, alongamento, o cardiorrespiratório, que é muito importante, e o fortalecimento muscular. Então, a atividade física do idoso tem que abraçar essas três coisas. Eu faço atividade física. O que é que você faz? Eu caminho todo dia. Tá, é uma delas. Mas tem que fazer fortalecimento muscular, tem que fazer alongamento, tem que ter flexibilidade. Então, é assim que eu trabalho mais ou menos no dia a dia. Parceria com a equipe multi boa, né? Uhum. E dentro da sua rotina do dia a dia, como que você também lida com outro ponto importante? Porque por alterações do próprio organismo, o próprio intestino muda muitas vezes o hábito e a alimentação culturalmente nossa aqui já é uma alimentação que muitas vezes é uma comida mais seca, né? E, enfim, isso pode trazer repercussões também para o paciente idoso. Que tipo de cuidados, se a gente for falar agora, falando de atividade física, mudança de estilo de vida, alimentação, nunca é tarde para mudar, né? Sim, com certeza. Mas qual a orientação geral para que também essa alimentação seja mais adequada para quem está nessa população? É interessante porque eu falei com um amigo meu, profissional de educação física, ele também é formado em nutrição. Ele disse, Lucas, quando a gente pega um paciente, a alimentação é responsável por 70% da mudança geral dele. Os outros 30% é atividade física. Só para vocês terem ideia da importância da alimentação, né? Quando a gente fala de alimentação, tem dois tipos de dietas que a gente vê que tem mais estudos falando sobre o benefício, porque reduz o risco cardiovascular. Tanto a dieta do Mediterrâneo e a dieta DASH, né? Vou falar um pouquinho sobre a dieta do Mediterrâneo, porque eles observaram que a população ali dos países que abraçam o Mediterrâneo viviam com mais qualidade de vida, ali na Itália, na França, na Espanha, na Grécia. Né? São alimentos ricos em frutas, legumes, verduras, grãos, rico em fibras, e a proteína principal, majoritariamente, é a do peixe, ômega 3. Né? Então, esse foi o tipo de alimentação que observaram que levava a melhor qualidade de vida e diminuía o risco cardiovascular. E também, né, a gente tem que falar dos ultraprocessados, que eu acho que é um dos grandes problemas atualmente, porque a gente vive em um momento em que a gente trabalha muito, a gente quer facilidade, e os ultraprocessados acabam que podem elevar o triglicerídeo, o colesterol, o LDL, pode elevar a glicemia e trazer um prejuízo maior para a gente. Perfeito. Eu fico feliz com essa sua observação do seu amigo, né, que 70% é alimentação, porque eu costumo falar isso aqui também, Lucas, no consultório, paciente que entra e às vezes vem para fazer um check-up de repente, às vezes não é nem para uma cirurgia cardíaca especificamente, mas o paciente vem e diz, doutor, eu já faz tempo que eu fiz um check-up, enfim, não faço atividade física, por onde é que eu começo? E minha recomendação, comece por um nutricionista, Perfeito. Sabe? Porque muitas vezes a atividade física, dependendo do nosso interesse ou não, a gente vai estar cheio de desculpa para não fazer, né? Porque todo mundo está sobrecarregado. Mas quer mudar de imediato, a alimentação você já pode mudar o que toma no café, o que come no almoço, no jantar, enfim. E de fato é isso, a atividade física vai vir com muitos mais benefícios, mas no fundo todo mundo quer viver mais. Justamente. E a forma que a gente come, a forma que a gente foi ensinado a comer dentro da nossa cultura, certamente a gente aumenta esses riscos aí. E é importante a gente estar alerta para isso. Perfeito. Mas outro tema, Lucas, que também é muito comum na sua área, e especificamente nós no consultório, a gente pega esse tipo de pessoas também, que fazem uso de muitas medicações diariamente, né? E aqui, você falou aqui numa parte da nossa conversa que às vezes o paciente vai passando e vai ampliando ali mais medicamentos, nem sempre de forma organizada. Sim. E aí certamente você, o geriatra, é quem vai poder trabalhar isso da melhor forma com o paciente. Eu brinco também dizendo que quer deixar um paciente feliz, meu amigo, você suspende uma medicação dele, né? Sim. Tira aquilo ali. E tem muito paciente que tem resistência a isso. Nós temos dados que falam que doenças crônicas, apenas 50% dos pacientes fazem uso adequado de medicamentos. Então, poxa, às vezes porque nós não temos recursos suficientes, talvez, para acompanhar mais de perto esse paciente. Então, assim, essa é a nossa realidade, você que nos assiste.
muitas vezes pode passar ou algum familiar por essa situação de tomar muitos medicamentos, de esquecer de vez em quando. E muitas vezes, Lucas, de duvidar. Sim. Poxa, será que eu preciso tomar esse monte de remédio que está aqui na minha receita? No dia a dia, como é que você pensa e como é que organiza o raciocínio para deixar essa receita o mais enxuta possível? Perfeito, perfeito. Assim, inclusive nos últimos congressos, a gente sabia que o conceito de polifarmácia, antigamente era 4, 5 ou mais medicamentos. Só que agora está mudando. Por quê? Porque a medicina está evoluindo, né? As ciências da saúde estão evoluindo, a gente está descobrindo novos medicamentos que são importantes para o paciente idoso. Então acaba que tem alguns pacientes que usam vários medicamentos que eles estão bem indicados. Eu tenho um paciente que às vezes usa 12, 13 e está bem indicado. A gente tenta tirar um, mas não consegue, né? Sim. E assim, é um trabalho contínuo e conjunto. Eu sou o geriatra, sou responsável por olhar todos os medicamentos e ver aquilo que eu posso estar alterando, mas de forma alguma também eu vou tirar um medicamento importante do cardiologista, do urologista, um medicamento que eu sei que realmente vai impactar na qualidade de vida do paciente, né? Mas é importante a gente identificar, tá usando aquele medicamento por quê? Começou a usar quando? Foi prescrito por quem? Tá, você vai fazer isso com todos. Porque eventualmente você vai ter um medicamento que o efeito adverso desse medicamento levou a algum sintoma, e aí você está usando um medicamento para tratar o sintoma daquele efeito colateral do outro medicamento. Sim. Então, às vezes, retirando ou trocando por outro medicamento, a gente liga para o colega, o paciente está com isso, isso e isso, eu pensei nesse remédio, o que é que você acha? Sabe, Josselano, eu acho que é realmente, para o bem do nosso paciente, a gente tem que trabalhar em conjunto. Né? Então, esse contato da equipe de saúde entre si, para o melhor bem-estar do paciente é o ideal. E para o paciente, tem que cuidar no profissional que você faz acompanhamento. Não adianta você ir pagar caro, ir para uma consulta e não fazer o que está sendo orientado. Né? O nosso trabalho é o quê? A gente estuda, a gente se atualiza para poder dar o melhor para vocês. Então, vocês têm que confiar na gente. Né? Isso é um dos pilares centrais para a gente estar conseguindo fazer esse ajuste. Perfeito, Lucas. Meu amigo, programa Vida Mais aqui vai estar sempre de portas abertas para você. Maravilha, obrigado. Você que desempenha um trabalho fundamental nessa nossa população especial. Que bom, repito, você ter voltado para Teresina. Sim. Você que, assim, nós nos conhecemos há alguns anos, mas um médico carismático, responsável, estudioso. Obrigado. E que bom, meu amigo, e tem sempre o nosso espaço pagodeiro. Pagodeiro. Rapaz, nós vamos combinar outro dia nesse programa aqui, Lucas, pra gente ouvir você. Hoje tá sem instrumento, sem nada, nós não vamos no gogó hoje não, sabe? Na capela não, mas no próxima vez que você participar aqui, você não vai sair desse programa aqui, meu amigo, sem puxar, sabe o quê? Um Tiaguinho que você puxa. Com certeza. Um Mumuzinho, ó, e a população aí que... Mas vamos puxar pra nossa população também, tá falando de geriatria. Você puxa também Jorge Aragão. Vamos puxar Martinho da Vila. Martinho da Vila. Vamos chamar o Fabrício para ajudar a gente aqui. Né? Ele vem com o pandeiro, Fabrício. Eu queria te agradecer, Josselano, porque você é um colega médico, um dos mais conhecidos, conceituados aqui do Piauí, e desde quando eu era acadêmico você era um ídolo para mim. E ainda é o que eu almejo como profissional. Você é um cara que está aqui e pode ter certeza que conte comigo porque você precisar, meu irmão. Que bom, Lucas. Obrigado. Obrigado pela sua amizade, meu amigo, e sua gentileza de estar aqui com a gente, tá bom? Obrigado, meu amigo. Programa Vida Mais. Oferecimento: Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed, saúde fácil. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.